Eu quero falar com você hoje sobre cair para fora da igreja. Cair para fora da igreja. Cair para fora da igreja. Ninguém cai por querer. Ninguém cai porque quer cair. Ontem a gente foi comer um churrasco na casa do pastor Jason, da pastora Aline. Graças a Deus, obrigado Aline, Deus te abençoe, Deus te pague. E a gente foi lá, pastor Samuca estava com a gente, pastor Samuel. E Samuca tem um detalhe interessante na vida dele que é incrível, é quase um ministério de bater na quina das coisas. Eu não sei você já passou por isso de madrugada para pegar aquele copo d'água para ir no banheiro e você bate o dedinho na quina de um móvel. Dá um glória a Deus comigo aqui. Ninguém deu glória a Deus aqui, né? Você sabe o que é isso, né? E o Samuca ontem a gente levantou, a gente comeu, estava tudo certo. Na hora de sair, ele foi todo feliz do jeito dele de sempre. Pá! Levou um pedaço do sofá com ele, né? Deu aquela batida na quina do sofá. Não é por querer. Nossas quedas não acontecem por querer. Nossos machucados não são por querer. Apesar da gente fazer parte de uma geração que de uma certa forma tem tentado se automutilar, se ferir, tem tentado chamar de uma certa forma uma atenção ou fugir da vida real, da vida dessa vida. Mas quando eu falo de cair para fora da igreja, eu falo sobre uma realidade que está acontecendo há décadas e a igreja tem caído, a gente tem ficado sem perceber, porque a gente tem feito muitas vezes da igreja um lugar de ensino para como se viver uma vida melhor aqui na terra. A gente tem pegado às vezes o evangelho e tentado fazer dele um evangelho onde a gente aprende a pensar melhor, a organizar melhor, a prosperar nessa vida. Mas eu estou aqui para te dizer, o evangelho não é sobre uma vida na terra, o evangelho é sobre uma vida no céu. O evangelho é sobre a eternidade, não é sobre uma vida carnal, não é sobre uma vida de a gente ir de campanha em campanha, de congresso em congresso, de mudança em mudança, de como ter uma vida melhor aqui e agora. E isso tem sido uma queda para nós, isso tem sido uma queda e uma falha que tem dominado nossa vida, nossos auditórios, nosso motivo de vida, nossa razão de vida. Não, eu quero viver bem aqui, custe o que custar, eu quero ter uma vida boa aqui, eu quero prosperar aqui, e eu oro sim, prospere, trabalha, faça o que for necessário, mas não deixe isso ser maior do que a vida de Deus, a vida eterna, a glória de Deus, o amor por Deus, o amor por Cristo, cristocêntrico, Cristo a base, Cristo o núcleo, a eternidade como base de tudo para nós. E aí, sem perceber, a gente cai para fora da igreja. Sem perceber, a gente começa a viver uma vida caindo para fora da igreja. Romanos 13, versículo 11. Isso é um grito, isso é um pedido. Ele diz: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Compreenda o tempo que a gente vive agora. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, para que agora a nossa salvação, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: vamos despertar do sono, vamos acordar, vamos levantar, vamos enxergar que hoje a nossa, olha, se há 2000 anos atrás ele achava que a salvação estava perto, quanto mais agora. Está muito perto. Diga comigo, Ed, fala para quem está do teu lado, está mais perto agora do que antes. E o que ele está gritando, o que ele está dizendo é o seguinte: ei, desperta desse sono, desperta disso que você está passando, do que você está vivendo. Por quê? Para que você viva a verdadeira salvação, para que você viva a verdade da eternidade. Ele está dizendo: compreenda o tempo, compreenda o que está acontecendo agora. A gente, sem perceber, a gente pode cair para fora da igreja. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falava ao povo. Pretendendo partir no outro dia, no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela,
adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até de manhã, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O original disso diz que os encorajou. E levaram o jovem, que levantou a fé de toda aquela igreja. Eu creio que sem perceber a gente pode cair para fora da igreja. Nós estamos debaixo e somos uma igreja, e carregamos isso, uma igreja que entende e precisa sempre ser apostólica e profética. Uma igreja que é firmada, como a palavra diz, é uma igreja que avança. Quando nós oramos pelo pastor Márcio, a gente está debaixo dessa unção disso, de um entendimento do que ele quer fazer agora, Deus quer fazer agora. Há 4 anos atrás nós éramos 19 igrejas. Nesses 4 anos hoje, pela graça do Senhor, somos 514 igrejas pelo mundo. 514 igrejas sendo em 4 anos, pela misericórdia de Deus. O que está acontecendo? Eu não sei. A gente tem que estar num lugar que vai além de explicação. A gente tem que estar num lugar que a gente entra nesse rio, a gente começa a fluir debaixo desse rio, debaixo dessa graça. A gente entra num lugar que a gente simplesmente participa, é coparticipante do que Deus está fazendo. Nós chegamos, e nesses 2 anos em Orlando, a gente olha o que a gente tem visto só aqui, pela graça de Deus, no nosso arraialzinho aqui em Lagoinha. Somos já quase 2.500 pessoas, moradores de Orlando, que vieram nesse altar e entregaram a vida para Jesus, têm vivido para o Senhor, têm escolhido viver para Deus, ou experimentaram o poder do Espírito Santo em algum momento da vida deles. Nós somos mais do que uma comunidade. A gente não vive para nós mesmos, a gente vive além de uma vida melhor para nós mesmos, a gente vive para a eternidade. Uma igreja que vive só para si mesma, uma igreja que vive só em uma comunidade, ela perde a visão de um propósito além das 4 paredes, além de uma comunidade. Ela tem que viver para si, ela tem que ajudar a si, mas ela tem que constantemente, e eu creio, queridos, quando a gente fala de evangelização, quando a gente fala de alcance, eu creio num alcance absurdo que Deus está preparando para nós como igreja, que Deus está preparando para nós para alcançar, para fluir. Eu posso ouvir um amém sobre isso? E adiante, o que a gente precisa? Acordar, senão a gente cai. Acordar para a gente perceber o que é a vida. Muitos de nós estamos dispostos a trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 14 horas por dia, para ter uma vida melhor nessa terra, mas nós não temos 1 hora de oração, nós não temos meia hora de leitura da palavra, mas a gente arranca o nosso couro 14, 15 horas por dia, a gente sua, a gente passa a noite pensando, a gente vai de uma reunião para outra, a gente faz um estudo e faz outro, porque a gente quer viver bem nessa vida. Deixa eu te falar, essa vida vai passar rápido. A gente se entrega para nossos sonhos terrenos, a gente quer viver uma vida boa aqui, e tudo bem, eu não sou contra buscar uma vida melhor aqui, mas essa vida vai passar. Esses dias nós perdemos aí, né, a gente que conhece sempre no Brasil, o Gugu Liberato, precioso, né? Fez parte da vida de muitos de nós aqui. 60 anos de idade, na casa dele, fazendo uma manutenção na casa, caiu, bateu a cabeça, morreu. Acabou. Foi. Caiu. Não imaginava? Caiu. Não se preparou? Caiu. Ei, cuidado para a gente não cair para fora da igreja, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é celestial. Um primeiro ponto que eu falo com você sobre isso é sobre cair nesse sono. Sansão era ungido de Deus, Sansão carregava a presença do Espírito Santo de Deus, mas foi num dia que ele dormiu, que ele perdeu os cabelos, que ele perde a unção.
Foi no dia que ele dormiu, foi no dia que ele se deixou levar, que ele dormiu e por causa daquele sono perdeu sua força, perdeu seus cabelos. Você vê lá no livro de Cânticos aquela sulamita que sempre diz: eu sou do meu amado, ele é meu, eu sou do meu amado, ele é meu. Mas teve uma hora que ela dormiu, o amado chegou e ela... Você vê a vida do filho, a gente pode estudar um dia a vida de Esbocete, filho de Davi, com guerreiros do lado dele. No dia que ele dormiu, ele foi morto pelos próprios guerreiros que estavam em volta dele, porque ele... Você vê as 10 virgens esperando o seu amado, se preparando, mas aí elas... Paulo, o apóstolo Paulo, ele carregava algo na vida dele, no ministério dele. Ele era conhecido pelo testemunho, ele era conhecido pelos argumentos, mas existem estudos que falam que a eloquência de preleção do apóstolo Paulo não era das melhores. Ele era um homem de argumento, ele era um homem de debate. Agora imagina, eu não sei se você já ficou debaixo de algum pastor ou de um padre falando que você estava assim: meu Deus do céu, esse homem não vai parar de falar não. A palavra fala que Paulo já era meia-noite, não parava de falar. Já era meia-noite, e falando, e Eutico, a Bíblia fala que ele vai para a janela. Quando eu falo sobre cair para fora da igreja, parar de perder o entendimento do propósito, por que a gente está aqui. Eu amo quando a gente encontra alguns de vocês, e vários na verdade têm chegado e falado assim: pastor, eu achei que eu vim para cá por causa disso, e hoje eu estou entendendo o meu propósito, hoje eu estou entendendo minha missão. Eu achava que eu estava vivendo, Deus está fazendo isso, está acontecendo isso na minha vida, está mudando tudo, minha cabeça mudou, meu casamento está mudando, eu estou entendendo o que Deus está querendo de mim. Deixa eu te falar, a nossa vida é muito mais do que uma satisfação terrena, a nossa vida é muito mais do que uma conquista humana. Há uma realidade eterna e espiritual, e isso tem que ser tudo para nós. E de lá a gente muda a vida na terra, de lá a gente tem uma família restaurada, de lá a gente tem princípios, criatividade, a vida de Deus de lá de cima para essa terra. E o que aconteceu com Eutico é que enquanto Paulo falava, enquanto aquilo acontecia, primeiro ponto, Eutico foi atraído para a janela, atraído pela janela. É o primeiro ponto que eu falo com você. Às vezes sem perceber a gente começa a ser atraído pela janela, atraído por uma lembrança, atraído por uma curiosidade, atraído pelo gosto do perigo, atraído por novidades, atraído, você começa a parar de dar ouvidos para algo que transforma, que traz vida, e você começa a olhar para a janela e começa a querer chegar perto dessa janela, uma janela de uma liberdade que não é verdadeira, não é genuína, uma janela de emoção. A palavra fala que Eutico estava ali no meio de todo mundo, horas ouvindo, envolvido, mas de repente ele começa a olhar de novo para a janela, ele começa a olhar lá para fora. Ninguém cai porque quer, a gente cai porque sem perceber a gente distrai e a gente muda o nosso olhar. Eutico começou a olhar para a janela, caí para fora da igreja porque um dia eu comecei a olhar para a janela demais. Eu parei de olhar para Cristo, eu parei de olhar para o meu foco eterno, eu comecei a olhar lá para fora, eu comecei a olhar para aquela realidade. E eu digo, a Bíblia fala isso, 1 João capítulo 2, quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus? 1 João 2 ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Ele não disse não viva, a gente tem que viver. Ele não disse morra, ele disse não ame. Você está no mundo, você tem que viver a vida. A gente tem que viver uma vida nesse mundo, mas não ame essa vida. Talvez a gente está amando demais esse mundo, talvez a gente quer demais esse mundo. Ele está dizendo: ei, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nem amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Próximo versículo, por favor. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai,
mas do mundo. Versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer viver o para sempre? Eu quero viver o para sempre. Tem mais alguém aqui? Ele disse: esse amor é você amar uma forma, amar um sistema. Não tem como a gente sair, a gente está aqui agora, 60 anos, 70 anos, 80 anos, somos uma geração dos 100 anos, mas ele está dizendo claramente: não ame isso. Se aproximar da janela, ser atraído para a janela. Davi estava lá, rei Davi estava no seu reino, conquistando, avançando, e a palavra fala que vai tipo que pela janela, ele vai para a janela, e da janela ele vê uma mulher, da janela vai para a varanda, da varanda vira aquela vida, porque ele foi atraído, e aquilo que ele viu e foi atraído por causa da janela, daquilo que foi vendo, a palavra é clara, ele devia estar na guerra. Davi devia estar na guerra. Eu tenho boas novas para você. A gente nasceu para estar na guerra. A gente nasceu para viver uma guerra. É uma guerra onde a gente já é mais do que vencedor. A gente está aqui hoje para saber que a nossa batalha é nas mãos de Cristo Jesus, é através dele, por ele, para ele. Mas a gente tem que entender que o nosso lugar é nesse lugar de guerra. Existe uma janela, mas essa janela não é plena, essa janela não é a vida. A vida é o que está dentro, é o que Deus tem para você em vida, é o que Deus tem para você em relacionamento com Ele, é o que Deus tem para nós, como? Através da eternidade. Davi olhou, aquele terraço foi a janela de Davi, lugar de escape, e a partir daquele momento ele só encontrou morte, atraídos pela janela. Cair para fora da igreja. Uma outra realidade que eu vejo sobre isso é querer viver no limite entre a igreja e um sistema que não é bíblico, não vem de Cristo, é um sistema mundano. Eu creio com todo o coração que o nosso lazer, o entretenimento é saudável, é bom, mas tem que ter uma medida certa. Não pode ser algo que prejudica a nossa vida com Deus, prejudica a nossa realidade de relacionamento com Deus. Sabe qual é o nosso limite? É viver longe do limite. Nosso limite é viver longe do limite, é estar distante completamente do limite. Uma vez aconselhando um irmão, ele com muita dificuldade, infidelidade, disse para mim aqui, que ele vem de uma vida onde semanalmente ele traía a esposa, toda semana, faz parte da vida dele. Ele começou a ser transformado, tem sido transformado dia a dia, e ele veio todo feliz falar para mim assim: pastor, eu estou sendo transformado, já não vivo isso mais. Inclusive essa semana, passei o dia, eu estava trabalhando com uma moça naquele dia, e trabalhando o dia inteiro com ela, e aí a coisa começou a esquentar, a gente chegou a ficar até pelado na cama, mas não aconteceu nada, eu fui embora, aleluia. Chegamos até lá, mas na hora do vamos ver, eu levantei e falei: não, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu fui embora. E ele veio testemunhar todo feliz. Eu falei: cara, que bênção. Mas deixa eu te falar, meu irmão, você tem que estar longe disso. Mas pastor, olha só o que aconteceu. Glória a Deus, mas aqui, deixa eu te falar, é longe do seu limite. Diga para quem está do teu lado: esteja longe do seu limite. Muitos de nós está muito perto do nosso limite, muitos de nós está ficando muito perto, a gente está ficando muito perto. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando o seguinte: não ame o mundo. Não, é só um golinho, é só uma cervejinha, é só isso aqui. Não é fofoca não, é só uma noticiazinha que eu vou dar sobre fulano, é só uma noticiazinha. Não é fofoca não, é só um parêntese, você está sabendo? Só para fechar essa ligação aqui, você está sabendo? Fofoca. Esteja no limite, fecha a boca. Com todo respeito, cala a boca. Eutico começou a olhar para a janela. E não só olhar para a janela, ele foi para perto da janela. Ele quis ficar na janela.
Deixa eu te falar, o nosso lugar é longe do nosso limite. O nosso lugar é longe daquilo que nos faz pecar. O nosso lugar é longe desse caminho. Posso ouvir um amém aqui sobre isso? Querido, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, bloqueia no Instagram. Não atende, dá o end na tora. Dá um end. Dá o end. Apaga essa playlist. Playlist do chiframento. Apaga a playlist. Até perfume. Você usa o perfume que você usava com o ex-namorado. Você já está casada 10 anos, com 15 anos, e está usando o perfume que você lembra do Toninho. Ai, Toninho, tem tanto perfume para você usar, vai usar aquele perfume, pô. Afasta do limite. Cair para fora da igreja. Porque eu fiquei olhando demais para a janela, porque eu fui para esse limite. Eu falo novamente, nós não vamos ser nunca uma igreja que vai apontar para você como uma regra, porque você não vai viver debaixo de regra, você vai viver debaixo de intimidade com Deus. É muito mais fácil para mim ser um pastor onde eu vou te dar regras, mas eu não vou te dar regras. Talvez você venha de uma igreja cheia de regras, e por isso você se feriu com a igreja, por isso você botou a culpa na igreja, porque a igreja queria mandar em você. Igreja não manda em ninguém. Você e eu temos que viver relacionamento com Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. É mais fácil falar, não pode isso, não pode aqui na igreja, não pode isso, aqui na igreja esse é assim, aqui não, mas eu creio que nós todos temos o Espírito Santo. Você sabe o seu limite, fuja do seu limite, fuja dele em nome de Jesus. Eutico caiu porque ele ficou olhando para a janela. Não olhe para a janela, olhe para Jesus. Não olhe para a janela, olhe para Jesus. Eutico caiu porque ele quis ficar no limite. Fuja desse limite. Um terceiro ponto que eu falo com você, a palavra fala que Eutico, então, todo mundo ali, para cima, vai Paulo, prega Paulo, glória a Deus, para cima Lagoinha. Mas Eutico, o que ele faz? Ele se assenta e ele cochila. Eutico foi vencido pelo sono e caiu. Se a gente está num lugar iluminado, num lugar cheio de gente, se a gente se coloca num lugar de relacionamento, se a gente se coloca num lugar de estar sendo visto, de ver, se a gente está num lugar de vida, de comunhão, é muito mais difícil de dormir. É muito mais difícil quando a gente fala com você assim: vai para um GC, abre a porta da sua casa, se relacione com pessoas, não fique sozinho. Sabe, isso aqui, gente, é importante porque Eutico, ele se assentou e dormiu porque ele se afastou. Em vez dele ficar na luz, ficar junto com todo mundo, ele se afastou, ele foi para o escurinho, ele se afastou, ele se assentou ali na beira, no limite, ele quis ficar um pouco, sabe, Deus está nos chamando para frutificação. A vida cristã é frutificação. É estar junto, é relacionar, pastor, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como. Abra o seu coração. É muito mais fácil não ir para um GC, para um grupo de crescimento. É muito mais fácil a gente não ir para estudo bíblico durante a semana. É muito mais fácil não vir num culto de domingo, ficar em casa, dormindo, babando, comendo mais um pouco, depois como mais um pouquinho. É muito mais fácil a gente buscar outras coisas para fazer do que buscar a Deus. É uma guerra, o diabo não quer, mas cada passo que você der, o mar vai abrir na sua frente. Cada passo que você der, você vai ver mais um sobrenatural de Deus na sua vida. Cada passo que você der, Eutico caiu daquele lugar, ele caiu para fora da igreja, porque olhava para a janela, ele caiu para fora da igreja, porque ele queria viver uma vida no limite, ele caiu para fora da igreja, porque ele quis ficar mais afastado, mais sozinho. Foi tomado por um sono, que foi desligando ele dos irmãos. Um sono que ele vai se desligando dos irmãos, vai se desligando de relacionamentos, vai se desligando. Eu creio, e a Bíblia dá para entender, que Eutico,
Ele não estava aguentando mais a pregação de Paulo. Até meia-noite. Paulo está igual o Luciano Subirá. E a Bíblia fala que Paulo não parou não. Eu que não estava aguentando. Querido, se você estiver num momento que parece que você não está aguentando, corre para dentro da igreja. Fala, cara, eu estou errado, eu preciso amar a palavra, eu preciso amar a palavra, eu preciso estar perto, senão eu vou cair igual Eutico. Eu preciso correr para a palavra, não vou me afastar. O diabo quer que eu morra, o diabo quer que eu caia para fora da igreja, mas eu não vou cair para fora da igreja. Eu vou me esforçar, eu vou amar Deus ainda mais, eu vou amar a palavra ainda mais. Sentou e cochilou. E a palavra fala claramente que ele dali, ele caiu e foi dado como morto. Ele caiu para fora da igreja. Alguém de dentro. Eu não sei você, mas eu sou doido. Eu não vejo o dia de poder conhecer o apóstolo Paulo. Tem mais alguém comigo aqui? Meu Deus do céu. Paulo estava na frente dele. Ele estava lá. Estava lá. Estava recebendo. Ele olha. Glória a Deus, mas só vou ler só um pouquinho para cá mais. Ninguém está vendo, vou subir aqui, vou ficar aqui. Ai, nossa, Paulo fala demais, misericórdia. É assim que acontece com a gente. É assim que acontece com a gente. Quando você está morto, você fica em silêncio, você perde voz. Quarta realidade que eu falo com você é cair, vencido, morto, você perde a voz. Quando a gente está morto, a gente começa a ficar frio, frieza, fogo descendo, o povo orando, a glória de Deus caindo, então você está lá. Eu fico impressionado. Ontem o Flamengo foi campeão da Libertadores. Tem algum flamenguista aí? Parabéns. É incrível. Ontem os caras não têm internet. Aqui é Mengo. E grita e não sei o que. Vem para a igreja. Não bate nem palma, não dá um aleluia, mas o Flamengo ele grita, o Flamengo ele pega e fala assim, ó, quero ver você fazer isso com a camisa Jesus, chegar no seu trabalho e falar aqui, ó, quero ver, mas grita, mas chora. Tem irmão que vai ficar 32 parcelas na viagem, pagando, não dá uma oferta na igreja. Não dá nada, só dá gorjeta. Dá menos que dá em restaurante. Mas vai, e faz, e entrega, e se vira, e endivida, e vai, e tal. Pô, legal, parabéns, joia. Mas e Deus? Não condene sua paixão pelo futebol, não tem problema. Mas não ame. Não ame. Ame a eternidade. Ame a eternidade. Quando você está morto, silêncio. Quando você está morto, frieza. Quando você está morto, imóvel, você não anda. Quando você está morto, é como uma decomposição que vai decompondo. Você não produz mais, você vai apodrecendo. Quando você está morto, é como um sepultamento, enterrou sonho, enterrou ministério, enterra tudo, acabou. Pum. Mas nosso Deus é Deus de vida. Nosso Deus é Deus de vida. Eu creio, nós não vamos cair para fora da igreja, nós vamos avançar como igreja. Nos anos 50, ainda na década de 50, o cristianismo era o número 1, a religião número 1 do mundo. Em pouco mais de 50 anos, hoje o islamismo é a religião número 1 do mundo. O protestantismo, que nós somos protestantes, cresce, mas cresce a passos de sono, porque a gente está pregando um evangelho que é sobre uma vida boa na terra. Evangelho não é sobre vida boa na terra, evangelho é sobre eternidade. Acorda! Evangelho é sobre vida eterna, é sobre salvação. Enquanto a gente está querendo, não quero ter filho. O islâmico está assim, eu quero 10 filhos.
Não quero filho por causa do meu corpo. Eu não quero filho porque eu não tenho dinheiro. Eu não quero filho porque eu quero um cachorro, porque cachorro não me enche o saco. Eu brinco com o cachorro o dia inteiro, ele só late. Filho, você tem que cuidar. Filho, você tem que cuidar. Você tem que trabalhar. Eu amo o cachorrinho, tá bom? Não tem nada contra. Mas enquanto você está querendo viver melhor aqui, tem gente dizendo assim: a minha vida é levar o que eu acredito pelo mundo. Eu quero 10 filhos, eu quero 15 filhos, porque a gente carrega uma mensagem. E a gente crente está em casa fazendo o quê? Trabalhando para uma vida melhor, lotando a campanha da prosperidade na igreja. Lotando a campanha da prosperidade, porque quer um carro, quer uma casa, e quer isso, e quer aquilo, e quer aquilo outro. Acorda! Nós não vamos ser uma igreja de comunidade, nós somos uma igreja evangelística. Nós existimos para pregar o evangelho para todo Orlando. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos ganhar pessoas para Jesus, nós vamos abrir a porta de casa, vamos encher as pessoas na nossa casa, vamos encher mais e mais vidas, salvação, restauração, transformação. Nós vamos para cima. Cair para fora da igreja. Cair para fora da igreja. Eu me lembro, tinha 9 para 10 anos de idade. Meu pai muito intenso no ministério, não tinha muito tempo com a gente em casa. Então, quando tinha um tempo livre, ele levava a gente para trabalhar com ele. Só dava para estar com ele, trabalhando com ele, ministrando com ele. Eu lembro uma vez que a gente foi numa casa de um homem muito rico em Belo Horizonte. Mas rico de doer as costas, sabe? Aqui você fala assim, aquela casa, um palácio, um palacete. Eu ainda era criança. E aquele homem sentou com a gente na sala. E eu lembro até hoje, ele chorava. E ele falou assim com o pastor, com meu pai, assim: eu vejo seus meninos, eu consigo ler. Você é um dos homens mais ricos que eu conheço. Você tem você tem a maior riqueza. E eu sempre fui, de certo, esperto. Naquele dia eu aprendi tanto, eu ainda era pequeno, mas eu guardo isso para mim hoje. Eu falei, então não é isso, é isso. Não é isso, é isso. Ele chorava e falava: o senhor dos homens mais, o senhor ganhou a loteria, pastor. Eu vejo seus filhos, eu estou vendo eu consigo ver o que vai acontecer com seus filhos. O senhor sim é um homem rico. Ele chorando, falando: o senhor é um homem rico. Isso é riqueza. Você sabia que você pode levantar o dinheiro que seu filho vai gastar com perdição? Você sabia que você pode levantar o dinheiro que você trabalhou a vida inteira por ele, achando que a sua vida era para isso, e o seu filho, a sua filha, vai pegar o seu dinheiro e vai acabar com a vida deles, com aquilo que você achou que ia ajudá-los? O que vai ajudar seus filhos não é o seu dinheiro, o que vai ajudar seus filhos é a presença do Espírito Santo. A gente cai para fora da igreja, como? Olhando para a janela, ficando na janela. Certa vez um homem estava traindo a sua esposa com a esposa do amigo. E esse amigo amava muito o amigo. Marcou um café da manhã na casa dele, sentaram. Ele pegou 3 ovos, cada um tinha uma cor diferente, mandou cozinhar os 3 ovos, colocou na mesa, olhou nos olhos do amigo com lágrimas e falou assim: parece que é diferente, cara, mas é tudo igual. Do lado de fora parece que é diferente. Quem está comigo aqui? Eu vou falar um pouquinho mais direto, com todo respeito. Parece que é diferente, mas quando você come é tudo igual. Você vai comprometer sua família? Você vai comprometer por causa de 20, 30, 1 hora, um dia de prazer? Você vai comprometer a sua história? Acorda! Vamos acordar!
caiu para fora da igreja, estava na igreja, mas caiu para fora da igreja, parando de ouvir aquilo que realmente é eterno e importa, para ouvir aquilo que é desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não precisamos amar o mundo. Construa na sua casa, construa na sua vida um amor eterno, que vai além de 60 anos, como o querido Gugu que se foi, que vai além de 80 anos, 100 anos, vai além disso. É algo superior, é algo eterno. E é essa eternidade que aconteceu. Diga comigo, o poder da ressurreição. Diga mais alto, o poder da ressurreição. A palavra fala que Paulo desceu, assim como Paulo desceu, Atos 20, 10 a 12, vamos ler lá, Atos 20 de 10 a 12, Paulo desceu, assim como Paulo desceu, eu creio que Jesus desceu, posso ouvir um amém? Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. E subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até de manhã. Gente, Paulo estava animado. Falou até de manhã. E foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os encorajou, o que muito os consolou. Paulo desceu. Eu tenho boas novas para você. Por mais que pareça amor ter acabado, o Espírito Santo desce, Jesus desce, o amor de Deus desce, a glória de Deus desce. Paulo desceu. Paulo desceu, Paulo foi até lá. É incrível que quando o menino morreu, todo mundo falou: morreu. A igreja ama falar de quem está morto. Fulano pecou, fulano caiu, morreu. Olha o que aconteceu. A igreja está sempre pronta para mostrar quem está caído. Caiu fulano, caiu ali, caiu para lá, caiu acolá. Todo mundo tinha que ter quase um evangelho só de quem caiu. Mas a igreja não enfatiza quem morre, a igreja enfatiza quem vive. A igreja enfatiza a ressurreição, a igreja enfatiza a transformação. Nós enfatizamos esperança, nós cremos em reconciliação. Me ajuda a pregar aqui, Lagoinha. Nós cremos em ressurreição, nós cremos em novo tempo, nós cremos em perdão, nós cremos em misericórdia, nós cremos nisso. Nós não vamos cair para fora da igreja, nós vamos restaurar quem está caído, nós vamos levantar quem caiu, nós vamos amar quem caiu, e nós vamos nos inclinar sobre eles. Caí para fora da igreja, porque eu olhei para a janela, porque eu quis viver no meu limite. Eu caí para fora da igreja, que eu me deixei viver por um sono e perdi o interesse. Eu caí para fora da igreja, eu caí para fora de um propósito. Eu fui morrendo, eu perdi voz, eu perdi sensibilidade, eu perdi mobilidade. Eu comecei a me apodrecer porque eu caí para fora da igreja. Mas a graça do Senhor é clara. Paulo desceu. Eu creio, nós recebemos da vida do Espírito Santo. A palavra fala, essa semana eu li C.S. Lewis, ele escreveu algo muito forte, estudando sobre os açoites de Jesus. Os 40 açoites que Jesus sofreu. A gente pensa que foram meras chibatadas. Não, os estudos, a história fala que aquilo que carregava pregos, que carregava como espelhos, caco de vidro na ponta daquele chicote, cada batida que ele recebia rasgava a sua pele, ao ponto das costas serem expostas, de aparecerem as costelas. Não eram meros vergões, não, era aberto. E ele não só teve as costas abertas, ele carregou nela a cruz. Quando a gente fala sobre inclinar, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus por nós é maior do que a morte que tenta nos deter, é maior que a morte que tenta tirar os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele desceu e ele se inclinou para suportar morte de cruz por você e por mim, aleluia. Ele desceu e ele se inclinou, ele se encurvou, e mais a palavra fala, Paulo, como Cristo, abraçou aquele homem. Eu creio no abraço de Deus sobre nós. Fique em pé no seu lugar se você crê nisso. Eu creio no abraço de Deus
Quantos de nós estamos caindo para fora da igreja? Ou quantos de nós podemos estar aqui agora e você já está morto? Você fala: André, eu já morri. Eu tenho boas novas para você. Ele vem, ele se inclina e ele te abraça. Ele vem, ele se inclina e ele se abraça. Braços abertos como num braço na cruz. Ele ergue os braços para nós, para nos abraçar. E nessa tarde eu creio, você que está aqui, você que está pela internet, eu creio nesse liberar da vida e da força de Deus sobre cada um de nós. Eu vou viver longe desses limites. Eu vivo nesse mundo, mas eu não amo esse sistema. Eu amo a eternidade. Eu exercito a minha fé para a eternidade, muito mais do que para uma vida melhor aqui. Eu sou intenso naquilo que eu vivo na terra, mas a minha intensidade espiritual supera, a minha sensibilidade espiritual supera. O meu inclinar para o Espírito Santo é maior do que a minha vontade, minha carne, o meu eu. Não vamos viver mortos. Você pode erguer suas mãos para os céus e começar a orar no seu lugar e dizer: Senhor, eu creio no poder da ressurreição. Quantos de nós aqui, quantos de nós no Brasil, nossas igrejas estão assim, estão como que mortas? Quantos de nós estamos como que mortos? Porque a gente tem pensado que o evangelho é sobre essa vida. A gente tem vivido o evangelho: Deus, eu quero viver bem aqui. Mas o evangelho é sobre a eternidade. O evangelho é sobre a grandeza dos céus. O evangelho é sobre trazer céu na terra. Trazer céu na terra na sua casa. Trazer céu na terra no seu trabalho. Trazer céu na terra com seus filhos. Trazer céu na terra sobre todas as coisas. Vamos, feche os seus olhos e ore no seu lugar e diga: Senhor, eu não quero cair para fora. Eu quero cair para dentro. Eu quero cair para dentro da igreja. Eu quero cair para a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero cair para o propósito que o Senhor tem para mim. Eu te amo mais que tudo. Abra seus lábios e diga assim: Senhor, é o que eu quero. Fale com Ele nesse dia. Fale com Ele. Vem com o teu fogo, vem com a tua chama, incendeia. Oh Pai, alastra. Vem, 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 purifica.